Fala, nação, tudo bem? Complicado, né? Como que o Flamengo consegue aí é, perder 4 pontos para esse Vasco, né? Incrível, cara, incrível. O Flamengo jogou bem, parece que faltou sorte, né? A gente sabe ali que o tempo de descanso foi curto, apesar de muitos jogadores reserva, mas você vê que a intensidade do time começou bem, né? Marcou o primeiro gol, teve chance ali de acabar a partida, mas, né, daqui a pouco o time dá uma caída, cansa, eu não sei o que acontece, a intensidade não é a mesma. Não sei se é muito rigoroso da nossa parte falar que o time entrou um pouco, né, desligado, mas era a sensação que tinha era essa, tipo assim, o Flamengo em alguns jogos entra com uma fome gigantesca, joga ali os 90 minutos pra frente e em outros você vê um jogo assim, o Flamengo não jogou mal, teve chance de ganhar o jogo, chance de ganhar a partida, mas em alguns momentos ele começou a dar chance pro Vasco, coisa que, tipo, não teria necessidade, né? Com o time que tem, com a qualidade que tem, de controlar o jogo, não sei como que o Flamengo abre essas brechas. Mas é isso, rapaziada, vamos reagir junto aqui esse vídeo aqui da ESPN e eu volto no final pra gente dar uma avaliada nessa tabela aí, tá bom? Dos jogadores para o jogo de quinta. Tem ou não tem interferência? É normal ou não é? Como é que o jogador encara, Zé Elias? Não, eu não acho que teve interferência. Teria interferência se o Flamengo tivesse jogado mal. Mas vai ter, a questão Não, é eu empatou, acho, vai ter eu pro acho que próximo? não. Eu acho que não, até porque assim, você está falando do jogo da Libertadores, Vai né? vir isso. Não, eu acho que não. Acho que não porque assim dá para ver o que o Felipe falou, né? Ah, o jogo, ele falou, calma, você pensou no jogo do Estudiantes ou no jogo de hoje, né? Ele falou, não, eu pensei no jogo de hoje. No Sim. Estudiantes eu vou pensar a partir de agora. Eu não acho que afeta o vestiário. Esse time é um time com jogadores experientes, tem um treinador que já vivenciou isso, são jogadores que fizeram um bom jogo contra o Estudiantes. É natural o ritmo imposto pelo Flamengo no primeiro e nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, é um ritmo muito forte. Alguns jogadores estiveram abaixo, que, por exemplo, eu acho que o Arrascaeta ficou um pouco abaixo. O próprio Pedro, depois do segundo tempo, que não conseguia ajudar fisicamente na recuperação. O time do Estudiantes também, ele fez algumas mudanças, o treinador fez algumas mudanças e colocou o time para tentar jogar um pouquinho mais também, criou situações de dificuldade para o Flamengo. Eu acho que isso faz parte quando você atinge um certo nível de jogo e vai jogar contra adversários que também sabem jogar futebol. Né? Não é que o time do Estudiantes teve problemas no primeiro e no primeiro tempo, especialmente no comecinho do segundo tempo, porque o Flamengo foi avassalador. O Flamengo colocou um ritmo muito forte. E é difícil para qualquer um. Como colocou hoje contra o Vasco. Foi? O problema, no segundo tempo? Sim, perdeu muitas chances. Assim, aí você fala, vai afetar. Não afeta, sabe por quê? Porque sabe o que jogou. E, ao mesmo tempo, os jogadores do Flamengo têm a consciência de que precisam jogar e sabem das dificuldades que irão enfrentar por conta do adversário, por aquilo que apresentou quando o Flamengo possibilitou o Estudiantes de jogar. Eu acho que não tem uma coisa não pode, vamos dizer assim, confundir, né? Então, uma coisa é o brasileiro, outra coisa... A gente tem que apagar. Não, apagar assim é jogar rápido, entendeu? Você joga rápido para poder... eu acho que é um tema apagar... Talvez o jogo? Não, porque não jogou. Eu tô falando de cabeça de jogador, né? Talvez o treinador tenha pensado dessa forma, mas eu não vi o Flamengo jogar mal esses dois jogos. Então não tem o que você apagar, tem o que você corrigir. Algumas coisas, como ele falou, saída de bola, o Vasco pressionou, o Rossi e tal. É correção, não apagar, porque não jogou mal. Olha, é só você ver as chances que foram criadas. O Pedro perdeu 2 gols, 2 bolas na trave. Então como é que você vai apagar um jogo que você merecia vencer? Não, você tem que corrigir aquilo que aconteceu e saber separar. É o que ele falou. Uma coisa é o Vasco, outra coisa é o Estudiantes. Uma coisa é a característica do Vasco, de preencher os espaços, tentar sair no contra-ataque, tentar jogar, porque o time do Vasco é difícil pelo trabalho que faz o Fernando Diniz, pelo estilo de jogo. Outra coisa é o Estudiantes, porque é um time mais de força, é um time que não tem, talvez, em algumas posições, a mesma condição que tem a equipe do Vasco, mas tem outras características que podem dificultar o Flamengo, como foi no segundo tempo. Então, assim, eu acho que assim, é correção. O apagar é o seguinte, precisamos ganhar rápido para não ficar nesse negócio. Mas eu não vejo como cabeça de jogador. Se fosse jogador do Flamengo, não ficaria... Não, estaria tranquilo no sentido de que nós jogamos bem,
preocupado dentro do limite de saber das dificuldades que vai enfrentar. E até porque isso. Essa vantagem para esse jogo de Libertadores também é do Flamengo, não é, Zinho? Claro que, assim, pelo início da partida, em algum momento o torcedor imaginou que a vantagem fosse maior, as questões todas de arbitragem que a gente já discutiu, mas além de tudo isso, a vantagem é rubro-negra para esse jogo de quinta, Zinho. Sim, o Flamengo joga pelo empate. Se perder de 1-0 vai para pênalti. Quem tem vários resultados para ganhar no jogo é o Flamengo, não é o Estudiantes. E o Flamengo tem o principal, um time muito melhor do que o do Estudiantes. O que o Estudiantes tem? Se apegar nesse gol que fez fora de casa, que deixou a partida ainda em aberto. Não é uma coisa absurda o Estudiantes tentar dentro de casa fazer 1-0 e levar para pênalti. Tem o apoio da sua torcida, aquela pressão argentina, aquela coisa de vibrar o tempo todo, a atmosfera que fica em torno. Eu espero que a arbitragem não seja absurda como foi no primeiro jogo, que foi o diferencial. Foi o diferencial. O Flamengo só teve um momento ruim quando o árbitro disputou o Plata. E aí saiu o gol, e aí eu acho que o Felipe Luiz pensou uma coisa e não deu certo. Quando ele bota o Danilo como um terceiro zagueiro, faz uma linha de 5, baixando 3 jogadores no meio campo, deixando só o Bruno Henrique na frente, um 5-3-1. Eu acho que o Flamengo acabou perdendo totalmente o meio campo e aí foi envolvido naquela reta final ali. Mas qual é a grande chance que o Estudiantes teve depois que fez o seu gol? Uma bola cruzada? Ficou em indecisão e tal, mas, sabe, porque aquela cabeçada que o Rossi defende é antes de tomar o gol. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho corretinho, pensando na quinta-feira. Quem não estava bem fisicamente, não estava recuperado, você não tem que colocar, se você tem o melhor elenco, você vai desgastar jogadores para um jogo que é preciso estar bem fisicamente. Porque o Flamengo, bem fisicamente recuperado, tem totais condições de vencer do Estudiantes lá. Eu acho que o Flamengo é até favorito para ganhar o jogo. Não é nem para a classificação, já é favorito para mim. Mas eu acho que o Flamengo, no jogo normal, 90 minutos, jogando o que pode o Flamengo, o que pode o Estudiantes, o Flamengo é favorito para ganhar um jogo fora de casa. É que vai ter aquela guerra, aquela coisa de Libertadores. Quem jogou Libertadores, quem teve ali, quem já viveu isso, é aquela pressão. Vai ser mais na coisa da força, do grito. É importante o Flamengo, a CBF, estarem bem atentos. É a arbitragem. Que se for conivente como foi a outra, um absurdo que fizeram, o cara pedindo para substituir o cara, porque o cara estava fazendo falta. O cara expulsar um jogador que recebeu o pontapé e recebeu a falta. E nitidamente a postura do árbitro, como ele ia confrontar o jogador do Flamengo, era diferente do que falava com o dos Estudiantes. É isso que equilibrou ali o final do jogo. Senão, o Flamengo é muito superior ao Estudiantes. A gente tem bastante do Vasco, claro, para falar também, tá, Bubu? A gente vai ouvir o Ryan, já tem o Fernando Diniz, mas ainda sobre o Flamengo, tem que apagar ou não tem que apagar? Bubu, eu acho você assim, tá achando que primeiro tem que apagar, hein, Bubu? Apagar resultado não tem. Eu lembrei aqui do Flamengo e Vasco de 2019, 4-4. Sim. Um jogaço que o Flamengo foi campeão, com sobras, a gente elogia o Flamengo, só que não tem como apagar aquele 4-4. Ficou um gosto de cabo de guarda-chuva pro flamenguista e um sabor de vitória. Mas tem um gosto assim, depois de todas essas polêmicas que o Zinho citou, e eu concordo, e acho que todo mundo concorda com ele, né, do jogo do meio de semana, e tá um gosto mais ou menos assim por um empate nesse momento. A frustração... Mas carrega isso pra quinta? Não, pra quinta-feira é outra história. O Zé falou aqui, né, claro, cabeça de jogador, eu vou falar um pouco a cabeça do torcedor. A gente cresce muito aqui no Brasil, clássico, o empate é normal, clássico, aquela cascata, clássico não tem favorito. E quase sempre tem. Hoje, no Rio de Janeiro, o Flamengo é muito superior aos seus adversários. A tabela mostra a diferença que tem entre Flamengo e Vasco. A diferença de elenco que tem, de faturamento, tudo favorece. Hoje o Flamengo era mandante também, acrescente-se a isso. Então, o natural hoje, Flamengo e Vasco é clássico, o empate é normal. Na história pode ser, no momento não é. Você vem aqui para São Paulo, o Palmeiras perdeu um jogo e ser eliminado pelo Corinthians, aconteceu já
esse ano no Paulista no Copa do Brasil, é normal? É normal, o clássico pode acontecer. Só que a frustração pro palmeirense é grande, porque o Palmeiras hoje é o time mais forte, é o que investe mais, tem o melhor elenco. Pô, vai ficar sendo eliminado pelo Corinthians, pelo São Paulo? Não é. Não, isso é normal, não pode ser. Você não pode normalizar quando você tem uma superioridade muito grande. Então o flamenguista, e eu acompanhei o jogo hoje, cercado de rubro-negros. Sofreram lá, hein? A cada lance que a bola não entrava, batia na trave, ou o Rossi não saía bem, ou vinha, não passava. Qual era o react? O react era assim, cara, é o fim do mundo. Então, assim, o torcedor, pra ele, quando ele vai enfrentar um rival, e pra muito flamenguista, o maior rival é o Vasco, você tem quase que a obrigação de ganhar o jogo. Quem vai sair no Rio de Janeiro amanhã no bar, na escola, no trabalho, já estava tudo pronto para sacanear o colega vascaíno, agora não vai poder, o vascaíno vai sair mais sorridente. Então, pro torcedor, além das questões estatísticas, né? Flamengo e Palmeiras estão disputando o título e estão buscando a pontuação recorde. Estão com um aproveitamento absurdo. Os dois provavelmente vão ter mais de 80 pontos. Essa história de espanholização do futebol brasileiro nesse momento, com o Flamengo e o Palmeiras são poderosos. E o Cruzeiro também. Além do título ainda ficar... Tá cada vez mais claro, pau a pau ali até o final do campeonato, esse raciocínio ainda vale para a Libertadores. Porque o Flamengo é muito superior a Estudiantes, só que o resultado não dá nenhuma garantia para você que o Flamengo vai passar para a semifinal. Você sabe que lá o futebol é matreiro, o Zinho falou aqui, a atmosfera, clima de Libertadores. Às vezes um time que é inferior, ele consegue em 90 minutos em casa, com coração, com espírito, e o Estudiantes vai ter isso de sobra, para complicar para um time mais forte. O futebol, esse esporte que nós amamos, ele é meio desgraçado por isso, né? Meio que invenção do diabo, porque é o esporte em que é mais comum um time inferior dobrar um superior. E a gente viu hoje no Maracanã. O Vasco é inferior ao Flamengo, foi inferior no jogo e não saiu derrotado. Esse esporte danado te permite isso. Então, serve um pouco de lição para o Flamengo nesse sentido. Você acha que o Flamengo ele se sentiu mais pressionado pelos últimos jogos do Palmeiras? Eu não sei se tem impacto direto nisso, né? Mas, assim, o Palmeiras, ele nos últimos jogos... O Palmeiras vive a sua melhor fase no ano. Isso é inquestionável. Né? Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Então, você percebe, depois que o Abel fixou ali Flaco Lopes e Vitor Roque sobretudo, muita gente imaginava o Palmeiras depois do Mundial, Palmeiras caindo, sem Estevão, sem o Rios, que fez um grande Mundial, o Palmeiras vai ficar mais frágil, não vai se acertar. Ainda havia questionamento sobre o Vitor Roque. Vem a eliminação pro Corinthians logo na sequência. E a perspectiva pro Flamengo era melhor. O elenco ainda mais requintado, mais forte. O Flamengo é capaz de ganhar esse Campeonato Brasileiro de braçada. O Flamengo na Libertadores caiu do lado mais fácil da chave, né? Sim. O Palmeiras caiu de um lado mais complicado. O Flamengo vai estar com o pé nas costas, já está na final. E de repente a coisa não está assim. Esse Campeonato Brasileiro de braçada pro Flamengo não apareceu e talvez não apareça. E essa... porque o Cruzeiro tá aí, né, gente? O Cruzeiro só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. A coisa não tá tão simples pro Flamengo como muitos flamenguistas imaginavam, né? O Zinho concordou ou não concordou comigo? O Zinho acho que não, mexeu ali, acho que... Mas eu acho que essa partida de eu não concordo dessa coisa de lado mais fraco do Flamengo. O Racing é o melhor time da Argentina, não é o River Plate. É verdade. Mais copeiro, pelo menos é. Que o lado do Flamengo... É que quando sai o sorteio das oitavas, eram 3 brasileiros do lado de um lado, né? E o Flamengo do outro. Então, talvez por isso. Mas o Racing é mais forte que o River. Sim, o Racing é o mais forte. Mas eu acho assim, que essa partida do Flamengo de quinta-feira, da Libertadores, vai decidir muitas coisas. Se o Flamengo, por exemplo, pode acontecer, nós estamos falando aqui sobre possibilidades, e isso é fato. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o Flamengo sairia para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, sendo que o Flamengo, para mim, é muito superior ao Atlético. Na pior fase do Atlético. Na pior fase do Atlético. Mas o Atlético fez as duas partidas até hoje. No ano, as duas melhores partidas até hoje foi contra o Flamengo. Verdade. A gente não sabe, o futebol muitas vezes ele é imprevisível. Né? Mas assim... Primeiro jogo, né, Zé? Uma hipótese, uma hipótese. Vamos trabalhar na hipótese do Flamengo não conseguir se classificar para a Libertadores na sequência. A sequência no Campeonato Brasileiro, entre aspas, por favor, por favor me entendam, para o Flamengo vai ser tranquilo. Quem vai ter que se preocupar não é o Palmeiras, são os adversários
do Flamengo. Porque aí o Flamengo vai ter 100% de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem duas buchas logo na sequência, né? Corinthians e Cruzeiro. Sim, então assim, é muito... O barulho disso. Mas acho o que, Palmeiras tem o Bahia e o Vasco. Sim, sim, não, sabe, mas eu acho no sentido de uma eventual É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas eu ainda acho, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras vão disputar o Campeonato Brasileiro, pela regularidade dessas duas equipes. Mas eu vejo assim, se o Flamengo sair da Copa Libertadores, o Flamengo eu acho que tem um elenco melhor para mais peças para a equipe, para o Felipe poder ajustar durante os jogos e as necessidades dos jogos. Né? O Palmeiras, para mim, é um time chato, é um time muito competitivo, é um time que você sabe que você vai jogar contra o Palmeiras, você sabe que durante 90 minutos ele vai te incomodar. O Abel acertou o time, Flaco Lopes e Vitor Roque, a partida que eles fizeram, por exemplo, contra o River. É impressionante. O que o Flaco pegava na bola, saía driblando. 1, 2, 3, 4. Quem poderia imaginar que o Flaco Lopes iria fazer isso contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, pegar a bola e sair driblando. Vitor Roque trombando com o zagueiro, levando o zagueiro para dentro, fazendo o gol, com a tranquilidade que o Palmeiras jogou durante os primeiros 25 minutos. Ninguém poderia ter... Assim, a gente fica pensando que o Palmeiras é superior, mas não que fosse encontrar ou fosse criar tanta dificuldade para o River e jogar com a qualidade que teve. Aí eu acho que fica muito com essas duas equipes. O Cruzeiro vem por fora e tal, mas a diferença do futebol apresentado para essas duas equipes, eu acho que o Cruzeiro encaixa um pouquinho mais. Aí desse grupo dos 3 primeiros... eu acho que ela é muito grande para o Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo, de novo, uma hipótese, sair da Libertadores, o Flamengo vai se concentrar para aquilo que era o campeonato e aquilo que foi definido desde o começo pelo seu próprio presidente, e o próprio Felipe, no jogo contra o Central Córdoba, deixou muito claro, quando ele tira 3 de seus principais jogadores, né, para colocar ali o ambiente e tal, e aí acaba perdendo o jogo e aí depois ele entendeu, agora está na mão. A rota ali, né? E agora eu acho que o Flamengo pode... Eu acho que o Flamengo tem condições de chegar. Eu penso igualzinho, eu acho que o Flamengo no jogo contra o Estudiantes lá, pode jogar tranquilamente, são 11 contra 11. Sim. Dentro de campo, começa o jogo ali, o time do Flamengo, se repetir o que fez os primeiros 45 minutos, pode sair com resultado garantido, porque se o Flamengo fizer um gol, o Estudiantes tem que fazer 2, 3. Claro. Entendeu? Vai jogar aberto Agora, contra o Flamengo. como o Zinho falou, né, que a tabela é ruim, de fato, ela é ruim para todo mundo. Mas olha só, se o Palmeiras avançar a semifinal da competição, Zinho, na Libertadores, ele faz os jogos contra Flamengo e Cruzeiro exatamente entre os confrontos da semifinal da Libertadores. Então essa vai ser a sequência do Palmeiras se o Palmeiras avançar. Ele vai enfrentar o São Paulo ou a LDU e entre esses jogos, esses confrontos diretos ali pela liderança do Brasileiro. Zinho, a gente precisa ouvir o pessoal do Vasco. Você quer completar em cima disso só? Não, tranquilo. Não, eu só queria lembrar que vocês estavam falando que o Felipe, eu acho que ele usou a palavra errada, apagar. Mas o jogo do primeiro turno foi empate também, tá? E não influenciou em nada. O Flamengo é líder do campeonato. É isso, exato. Como a gente lembrou agora que o Palmeiras e Corinthians, né? O Palmeiras empatou com o Corinthians também. Esse dado é engraçado, porque o Flamengo de 19, ele ganhou. Nação, então tá aí. Esse é o vídeo que eu trouxe pra gente reagir juntos. Vocês viram aí, né? Os comentaristas aí falando. De fato, o Flamengo não jogou mal. Não é um jogo pra se apagar. Não acredito que tenha sido nada vergonhoso, nada que tenha que ser apagado da história. Foi um empate ali que, sinceramente, não foi nem nada absurdo. Teve um pouco de justiça ali, porque o Flamengo começou muito bem, fez o gol, deveria ter matado a partida, mas em determinado momento começou ali a recuar, a jogar mal. Acredito que no meio do primeiro tempo ali, depois no segundo tempo ali em algumas partes, o Flamengo parecia mais desligado, perdia umas bolas que não costuma errar. Não sei, sinceramente são partidas que o Flamengo fica um pouco irreconhecível, na verdade nem partida, né, momentos da partida. Rapaziada, aproveitando aqui pra te dar uma passada aqui na tabela do Brasileirão, ficou assim, né, o Flamengo tá com 51 pontos, Flamengo tá aí com 51 pontos, o Palmeiras foi a 49, deu uma encostada, o Cruzeiro, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, vai empatando, né? Então vai chegando ali a 47, podendo encostar um pouco mais ainda. E para fechar o G4, a surpresa aí do campeonato, time sensação Mirassol. Mirassol que ganhou o Juventude por 2-0, garantindo aí essa 4ª colocação.
Quem diria, Mirassol. E fechando aí o G6, Botafogo e Bahia. Então, rapaziada, ficou assim, né? Flamengo agora não pode mais dar mole, tem que focar para poder não perder mais pontos bestas, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, campeonato que você tem que jogar ali focado, porque todos os pontos fazem diferença no final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like, se inscreva no canal para saber tudo que acontece aqui no Mengão, tá bom? E até um próximo vídeo, valeu!